A previsão é de que, em 2017, quase 600 mil brasileiros e brasileiras serão diagnosticados com câncer. Mais da metade mulheres, e destas, cerca de 60 mil com câncer de mama. Apesar de todos os progressos, como andam as políticas públicas nesse setor? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o advogado Tiago Turbay, representante da FEMAMA, e o oncologista Anderson Silvestrini. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, ao Cidadania. Obrigado. Eu queria que você explicasse o que é a FEMAMA, essa sigla. Federação... A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Hoje, a principal federação de pacientes realiza no seu bojo, no âmbito das suas atividades, o controle social e o advocacy de pacientes para formulação e participação de políticas públicas. Ela tem uma participação na maioria dos estados e congrega ONGs que ficam debaixo dessa governança da FEMAMA para que a gente estimule políticas em favor da mulher em relação ao câncer. E hoje se expandiu um pouco mais o debate, além do câncer de mama, e a gente abrange outros tipos de câncer. Ou seja, vocês tentam colocar um protagonismo de iniciativa privada junto com a iniciativa junto ao poder público para ver o que pode, no que a sociedade pode também contribuir. Doutor, quais foram os mais recentes avanços no tratamento do câncer de mama? O senhor que é um oncologista clínico, tem uma grande experiência nisso. Bom, acho que desde o início dos anos 2000, quando a gente conseguiu classificar melhor os tipos de câncer de mama, aí a partir daí a gente começou a compreender que o câncer de mama não é uma doença só, a gente começou a subdividir e com isso buscar medicamentos para cada subtipo específico do câncer de mama. E aí a gente pode falar inclusive de um dos principais subtipos, que é o HER2 positivo. O HER2 é uma proteína que tem na superfície da célula do tumor e que confere agressividade e mau prognóstico a esse tumor. Mas hoje a gente já tem medicamentos específicos que se ligam a esse receptor de superfície e com resultado bastante eficaz, levando à cura de muitas mulheres ou mesmo aumento de sobrevida quando metastático para muitas mulheres. Esse talvez tenha sido um dos principais avanços que teve. Doutor Tiago, quando a mulher recebe o diagnóstico, em 60 dias, pela lei, uma lei de 2012, o SUS é obrigado a iniciar o tratamento do câncer. Isso vem sendo cumprido? Não, hoje as estimativas são menores do que gostaríamos. A lei de 60 dias, o debate é bem antigo, mas foi sancionada em 2012, com vigência já em 2013, e logo depois, um ano depois, o TCU fez um levantamento e apontou que ela não era cumprida em mais de 50% dos casos. Hoje essa estimativa melhorou um pouco, mas um dos problemas que nós temos é que estimamos esse percentual em cima de uma notificação de um registro insuficiente. Hoje, para se ter ideia, o registro de câncer não é compulsório, apesar de ter uma orientação política clara, uma orientação de política pública, de fomento de política pública, que ele deve ser inscrito num sistema que é o Sistema Nacional de Câncer, o SISCAN. Apesar disso, os municípios e alguns estados não fazem, o que prejudica que essa estimativa seja correta, ou pelo menos que ela abranja o maior número de pacientes. Hoje, em toda certeza, eu tenho percorrido alguns estados, levando o debate da FEMAMA, debatendo principalmente a eficácia dessa lei de 60 dias, e a notícia é de que ela efetivamente não tem sido cumprida. Doutor Anderson, o autoexame da mama não custa nada, e ele deve ser recomendado, embora algumas correntes não advoguem, não defendam que ele seja um exame muito efetivo. Mas, de qualquer maneira, o exame mais frequente, mais abrangente, mais divulgado é o da mamografia, que é um exame de raio-x da mama com contraste. E ele também tem estado sobre não exatamente o exame, mas a partir de quando e de que idade que a mulher deveria fazer e com
qual frequência? O senhor poderia falar sobre esses dois tipos de exame? Claro. Bom, é importante primeiro salientar, o autoexame da mama, ele vai detectar, identificar lesões maiores que 1 centímetro na mama. E lesões maiores que 1 centímetro na mama provavelmente são lesões invasivas. E com isso são lesões onde você tem o tratamento onera o sistema, é um tratamento mais caro e mais prolongado, onde talvez vai lançar a mão de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Já a mamografia, ela é feita tanto com indicação de rastreamento, que seria aquela mulher saudável que não tem sintoma ou sinal nenhum, para detectar lesões pequenas, menores do que 5 milímetros, por exemplo, onde a chance de ser uma lesão não invasiva e com uma curabilidade maior é bem maior. Ou você tem aquelas mulheres que já têm nódulo palpável na mama e que precisam fazer o exame para identificar melhor aquele nódulo e, com isso, proceder a exames de investigação. Então, você tem aí essas duas possibilidades com a mamografia. Mas o ideal para rastreamento, que seria numa política de população, seria a mamografia e não o autoexame, porque ela detecta lesões menores e com uma chance de pegar, inclusive, lesões pré-malignas ou tumores in situ. Mas a partir de que idade a mamografia? Várias sociedades têm alguma diferenciação entre os exames, mas o que a gente recomenda hoje? Que pelo menos a partir dos 40 anos de idade, a mulher a cada 1, 2 anos, ela consiga ter acesso e fazer uma mamografia. A gente tem visto muito ao longo do tempo, nas últimas décadas, um aumento da incidência de neoplasia de mama em mulheres mais jovens. E com isso, você tentar que a mulheres até por volta de 40 anos, a partir daí, faça o exame, você vai pegar um leque maior de mulheres. É lógico, isso se falando na população em geral. Se você tiver famílias com casos de câncer de mama, isso aí vai variar de acordo com a idade do início da primeira mulher teve o câncer, do diagnóstico. Mas o ideal é que a partir dos 40 anos você tenha acesso. Doutor Tiago, o câncer de mama, vocês defendem que seja doença de notificação compulsória. Qual é o status hoje? Não é de notificação compulsória e o porquê? Não é. Hoje, o Sistema Único de Saúde foi pensado de forma descentralizada, concedendo autonomia aos outros entes federados, e isso é importante, porque a ideia é que o gestor mais próximo do paciente tenha condições de realizar as necessidades desse paciente, né? Apesar disso, o sistema tem uma direção central promovida pelo Ministério da Saúde. Hoje, com essa obrigação em lei de que se realize o primeiro tratamento em até 60 dias, ficou necessário a contagem do prazo, e essa contagem deveria ser por um sistema de informação. É importante dizer que o Ministério da Saúde recomenda, orienta que se faça a notificação da doença, para que se inscreva isso no sistema, os passos que a paciente tem, o que ela deve fazer no sistema, onde ela está. Mas isso não é dado em caráter obrigatório aos municípios e estados. Em alguns estados, por dificuldades técnicas, operacionais, de até recursos humanos, não têm feito essas inscrições. Um dos pleitos da FEMAMA é que se oriente a notificação compulsória ou o registro compulsório para que a gente tenha dados seguros sobre a doença. Hoje estima-se que a gente conheça ou notifique cerca de 43% do câncer no Brasil. Então, nós estamos pensando políticas públicas a partir de 43% de um universo que nós conhecemos, o que amplia... Menos da metade. Menos da metade. O que amplia absolutamente o erro, né? Ou pelo menos o desvio que se tem de políticas por não conhecê-la especificamente. Alguns países já praticam, já colocam em operação o tratamento, do início do tratamento com até 30 dias do início do diagnóstico, diagnóstico da lâmina do laboratório histopatológico. Isso seria viável aqui no Brasil? Quer dizer, parece que não, porque nós temos, no Brasil, na verdade, são vários países dentro de um só, né? Eu acho que aí a gente tem duas informações importantes. A primeira, a questão da notificação compulsória é muito importante. Como é que você vai trabalhar um problema se você não sabe o tamanho dele? Então, a gente realmente, eu acho que é importantíssimo que você tenha dados reais para saber qual que é a melhor política, e com isso você também consegue trabalhar regionalmente
o que é o mais importante em cada parte do país. Nós temos alguns números bem interessantes, são números até de 2010, 2011. Na Inglaterra, 95% dos pacientes iniciam o tratamento em até 30 dias. No Canadá, que é um país com muitas províncias, mas a maioria das províncias, 75% dos pacientes começam em até 28 dias o tratamento. Dados de 2010 do Brasil eram de que cerca de apenas 30%, 40% dos pacientes conseguiam iniciar tratamento em 30 dias. Radioterapia, 15% apenas conseguiu iniciar em 30 dias em 2010 no país. Então, é muito importante. É lógico que tem alguns tumores que são mais raros, você vai ter uma dificuldade diagnóstica maior. Mas os tumores mais frequentes, você realmente, onde você necessita de uma biópsia, alguns exames mais simples para iniciar o tratamento, eu acho que é bastante factível iniciar o tratamento em 30 dias, sim. Doutor Tiago, existem casos de judicialização, tanto no diagnóstico quanto no tratamento de câncer de mama? Sim, eu acho que hoje são os grandes recordes, os grandes campeões de judicialização são as necessidades ou as demandas relativas ao câncer. Uma das possibilidades de diminuir isso é um sistema de incorporação de medicamentos e de novas tecnologias, não só medicamentos, no Sistema Único de Saúde. Isso pode ser feito por via central, o Ministério da Saúde, a União é quem fornece isso, quem realiza essa compra centralizada, como também pode ser feito pelos estados. Os estados podem definir listas excepcionais de medicamentos. E aí é mais um tópico importante do registro compulsório, porque naquela localidade pode ter um índice de incidência maior de determinado tipo de câncer, então o gestor pode, em poder desses dados, decidir por incluir medicamentos mais modernos e melhores que dão alternativa de cura até, ou pelo menos de melhor qualidade de vida ao paciente naquela região. Ele não precisa ficar submetido ou submisso a essa lista central do Ministério da Saúde, que é decidida pela Conitec, né? A judicialização estima-se que cause um rombo na saúde. Há uns problemas estritamente éticos relativamente à furada de fila. O paciente que tem acesso à justiça, acesso a bons advogados, ou pelo menos a federações e associações de pacientes, teriam maior acesso a esse tipo de droga. Por outro lado, discute-se que, se não for essa iniciativa do judiciário, esses pacientes tampouco teriam acesso, e o que ficaria em xeque a sua dignidade humana ou sua possibilidade de proteção à saúde. Então, nós temos uma balança, há um problema entre se essa judicialização excessiva causa um rombo e prejudica os outros pacientes. Uma escolha de Sofia, digamos assim. Uma escolha de Sofia. E o gestor tem que equilibrar isso. Uma das metodologias é colocar um sistema mais dinâmico, um sistema que oferte esse tipo de tecnologia ou de medicamento que esteja mais linkada às inovações científicas e tecnológicas para, sobretudo, melhorar a qualidade de vida do paciente. Doutor Anderson, o senhor é responsável pelo diagnóstico, pelo encaminhamento aos cirurgiões, já que o senhor não é cirurgião, e também da continuidade do tratamento, da prevenção de efeitos colaterais, enfim, da cura definitiva para que o câncer não volte. Enfim, o quanto a gente já conseguiu avançar, quanto a medicina, melhor dizendo, já conseguiu avançar na qualidade de vida e na expectativa de vida e de cura das mulheres com câncer de mama. Breve, porque é impossível falar de eu acho que a chave do sucesso aí é o diagnóstico precoce. Aí, por isso, a gente discute tanto aí o acesso aos exames de rastreamento e também aos exames para fazer diagnóstico o mais precoce possível. Você tem uma ideia, um paciente com um tumor menor que 1 centímetro na mama, essa paciente tem uma taxa de cura que vai ser superior a 90%. Já uma paciente com um tumor avançado, vamos dizer, tumores de 4, 5, 6 centímetros, essa taxa de cura vai cair para 30%. Então, a chave do sucesso aí é o diagnóstico precoce. E quanto mais precoce o diagnóstico também, você lança a mão de menos tratamento para essa paciente e com menos oneração do sistema. Então, é um investimento inicial em diagnóstico precoce para depois os custos caírem no futuro.
Vamos para a etapa seguinte, que é a cirurgia, que é sempre mais traumática, porque é uma notícia muito traumática para a mulher, é a ablação da mama, mesmo que seja só um quadrante, é uma notícia muito traumática, né? Muito dolorosa. A medicina tem avançado também nesse campo? Muito. Mais uma vez, tudo relacionado ao diagnóstico precoce. Por quê? Tumores menores, você pode fazer cirurgias mais conservadoras e menos agressivas. Já tumores maiores, ou vão ser inoperáveis, ou você vai ter que lançar a mão de cirurgias mais agressivas e mais mutiladoras. E muito importante dizer, hoje você tem inclusive uma lei sobre isso, que é a reconstrução imediata das mamas ao diagnóstico do câncer de mama, a cirurgia. Então, a mulher já pode sair do bloco cirúrgico já com uma mama já recomposta, o que faz muito bem para a autoestima dela. Então, hoje você ter o acesso a cirurgias mais conservadoras, não aquela mais avançada, mas com reconstituição é bastante importante. Doutor Tiago, sua área, nem sempre a lei é cumprida conforme ela é escrita, né? E essa lei da reconstrução imediata da mama, como é que anda na prática? Mais uma vez, a notícia não é tão boa. A lei de 60 dias provocou uma série de legislações que a gente chama de agenda positiva do câncer de mama. E essa da reconstrução mamária foi uma delas. A ideia é que a mulher, imediatamente submetida a uma cirurgia oncológica, tenha sua mama reconstruída quando houver situação clínica. A lei é muito específica, então há casos, o doutor Anderson talvez possa explicar melhor, mas há casos em que não há essa alternativa imediata de cirurgia. O problema é que, por N motivos, eu vou citar alguns, a falta de prótese, a falta de cirurgião plástico ou cirurgião que realiza a cirurgia não tem especialidade na reconstrução mamária, e isso tem ficado de lado. Coloca-se isso também, uma dúvida sobre os recursos, né? Que os recursos que foram concedidos pelo Ministério da Saúde eram insuficientes para que o sistema realizasse essa reconstrução. A informação é de que ela não tem sido cumprida em pouquíssimos estados, em pouquíssimas regiões, isso tem ocorrido. O ministro da Saúde esteve aqui no nosso programa e ele lançou um projeto de, até o final de 2018, todos os brasileiros terem um prontuário médico eletrônico único. O senhor acha isso factível, sinceramente? E que ideia o senhor tem de como isso será um avanço para a troca de informações e para os diagnósticos mais efetivos, para tratamentos de maior sucesso? Bom, você tem um software onde você pode agregar todas as informações de uma pessoa, informações bastante importantes e preciosas. E em qualquer lugar do país você ter acesso a essas informações é importantíssimo. A gente sabe que hoje no país existe uma migração de região para tratamento. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né, recebe muitas pessoas do Nordeste, do Norte do país, e isso acaba impactando até nos repasses do Ministério para os diversos estados. Então, você conseguir unificar essa informação num prontuário único, além dessa questão mesmo das políticas de saúde, mas para o próprio paciente, você tratar um paciente com todas as informações adequadas é importantíssimo para conseguir os melhores resultados. Quanto à viabilidade disso? Quanto à questão de ser... Eu acho que a gente precisa começar. Eu acho que a gente já ouve muito falar em unificação de prontuário e está precisando começar. Se vai ser possível até o fim de 2018, não sabemos, mas eu acho que tem que começar. Aí a partir daí, com o começo e com a informação de como está sendo a alimentação desses prontuários, que aí você está falando de um software, mas também você precisa do hardware. Então, será que todos os serviços têm computadores, têm conexão via cabo, via web para fazer essa comunicação? Então, eu acho que além do software, a gente precisa do hardware também. E quais os riscos de não haver uma judicialização às avessas? Alguém que entra, não, isso não é possível porque ao sigilo médico, sigilo da informação? Tem alguns protocolos aí de proteção ao paciente. Isso também em relação à pesquisa clínica, um debate extremamente avançado que ocorreu aqui no Senado nos últimos anos, alguns protocolos que devem ser seguidos, né, para preservar essa identidade ou os dados de privacidade dos pacientes. Em relação
ao alcance ou à viabilidade do prontuário eletrônico, vale lembrar o sistema de Receita Federal no Brasil, que é extremamente competente, e o sistema eleitoral. Então, acho que são 2 cases de sucesso. Nós conseguimos no Brasil inteiro fazer apurações eleitorais e também notificações que são voluntárias, que são relativas ao imposto de renda, por exemplo, que extremamente exitosas, né? Elas concedem, inclusive, a possibilidade desse cidadão fazê-lo por aplicativos de celular, né? Óbvio que essa não seria talvez a indicada para as informações médicas, mas você pode ter um órgão central que receba essas informações, depurem e inscrevam num sistema eletrônico. Então, acho que é possível, basta que se faça investimentos adequados, treinamento adequado e que tenha boa vontade. Doutor Anderson, conselhos úteis para as mulheres que podem prevenir o surgimento de um câncer de mama. Certo. Primeiro, eu acho que um conselho para todos é não ao tabagismo, não fumar. 30% das mortes por câncer estão relacionadas diretamente ao tabagismo, e isso serve para todos. Agora, para as mulheres, eu acho que é muito importante a mulher estar atenta ao seu corpo. Notou alguma alteração, alguma coisa diferente, procure um sistema de saúde. Pode não ser nada, mas se for alguma coisa, você diagnostica mais precocemente. Não tenha medo de, se mexer espalha, tem muitos mitos relacionados a isso, mas não tenha. É importante procurar o serviço de saúde para que seja identificada e examinada por um médico competente. Quanto ao rastreamento, é muito importante, eu acho que a mulher tem que lutar realmente para fazer sua mamografia periódica, o exame ginecológico periódico, lembrar que o exame ginecológico periódico, ele pega lesões pré-malignas no colo de útero, e essas lesões são altamente curáveis. Hoje nós já temos para a população infantil e adolescente já a vacina contra o HPV, importantíssima, aí nos casos de câncer de colo uterino e de pênis. Então, hoje é importantíssimo que a mulher procure o acesso e não fique com medo de procurar o médico caso detecte alguma alteração em seu organismo. E que tenham médicos tão atenciosos, tão competentes quanto o doutor Anderson ali na defesa dos seus direitos, que uma das queixas é que o sistema de saúde hoje ele cobra tanta produtividade no atendimento aos pacientes, e a produtividade não é em número, ele cobra, na verdade, resolutividade é diferente de alcançar-se um bom diagnóstico. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, voltem sempre. Muito obrigado. Se você gostou ou não gostou dessa entrevista, mande sua opinião. Participe sugerindo, inclusive, outros temas importantes. Nosso WhatsApp é 999-661616. E o telefone da Alô Senado, 0800-61-2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.